Se tirar a Bet do futebol brasileiro quebra. Foda o futebol brasileiro. Desenhe outro modelo de negócio. O futebol brasileiro está falido, não é ferrando a população brasileira que isso vai acontecer. Então, duas mulheres no Congresso Nacional. Duas mulheres muito importantes, muito relevantes no cenário nacional, discutindo dois assuntos que são talvez os mais relevantes para o nosso futuro próximo. O que a gente viu acontecendo, no entanto, foi um tratamento diferencial para essas duas mulheres. Uma delas foi tratada com reverência, amor, carinho, foto e respeito, e a outra com uma tentativa de diminuição, humilhação e maus tratos. Eu estou aqui falando de como a Virgínia Fonseca foi tratada no Congresso Nacional quando ela estava falando de apostas e de como a ministra Marina Silva foi tratada no Congresso Nacional quando ela estava falando de licenciamento ambiental. Eu sou Emílio Garcia, você está aqui no Blablalogia e tudo é política. Não vem com esse papinho de meteu política no meio, eu não gosto. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como a sociedade brasileira funciona e por que esses tratamentos diferentes são extremamente preocupantes. Então, eu sei que eu estou um pouquinho atrasado para tratar esses assuntos, mas a gente já falou sobre os dois assuntos, tanto aqui no Blabla quanto lá nos 3 elementos, que é a gente falar sobre bets e licenciamento ambiental. Então a gente está passando por uma crise no Brasil em relação às apostas e está tendo uma CPI, está tendo uma comissão parlamentar de inquérito sobre o assunto e influenciadores estão sendo chamados para discutir esses assuntos. Então, a gente já falou disso aqui no Brasil, no Blabla, a gente já falou sobre o impacto das bets no Brasil, a gente já falou sobre o uso do Bolsa Família, por exemplo, para fazer aposta, e nós já discutimos aqui no Blabla que o papel dos influenciadores nesse assunto, inclusive fazendo afirmações duras, no sentido de que se você segue algum influenciador que faz propaganda de apostas, você deveria parar de seguir essa pessoa, porque essa pessoa só está preocupada em ganhar dinheiro para ela mesma. A influência que ela faz é uma influência negativa. Por que é importante a gente dizer isso? Porque você vai perder dinheiro com bet. Então, não existe nenhum cenário em que a média das pessoas ganhe da casa de apostas. A casa de apostas sempre vai ganhar, por uma questão estatística e por uma questão de como o sistema é desenhado. Se você entra num sistema desse de apostas, e isso também está relacionado a apostas esportivas que tem bet embutida, você vai acabar invariavelmente perdendo dinheiro. E isso gerou no Brasil e no mundo um negócio bilionário que investe muito dinheiro em propaganda. Esse dinheiro em propaganda ele é investido de duas maneiras. Ele é investido em grandes mídias e ele é investido em influenciadores que têm influência direta nas pessoas que acompanham. Então, eu, por exemplo, tenho uma certa influência em vocês que estão me assistindo. E o que eu acho muito interessante da discussão das bets, antes da gente entrar no tratamento que foi dado para a Virgínia, é que agora começou um movimento e uma tentativa de legislar em relação a isso para proibir que influenciadores falem sobre bet. E eu acho mó justo, acho que influenciadores não deveriam falar sobre bet. Mas eu também acho que televisões como a Rede Globo, o SBT e a Bandeirantes não deveriam poder aceitar milhões e milhões e milhões de reais de bet para falar sobre casa de aposta no Domingão do Faustão com o Luciano Huck, que já é um homem bilionário. Ou eu, corintiano, acho um absurdo um time de futebol ter uma propaganda de bet na camiseta, como todos os times de futebol tem propaganda na camiseta. Então, eu acho absurdo a Virgínia fazer, o Felipe Neto fazer, o Neymar fazer essas propagandas de bet. Eu acho. Mas eu acho que, não, então o problema é o influenciador, mas a Rede Globo, a maior rede de televisão do Brasil, continuar tendo propaganda de bet, eu acho um absurdo que não deveria acontecer também. Então eu não estou defendendo o influenciador que faz bet, eu estou falando que é uma puta de uma hipocrisia colocar a culpa só em A, B ou C, como se esses fossem os responsáveis pelo problema. E aí tem uma coisa que falam, que eu acho muito fundamental. Se tirar a bet do futebol brasileiro quebra.
Foda-se o futebol brasileiro. Desenhe outro modelo de negócio. O futebol brasileiro está falido, não é ferrando a população brasileira que isso vai acontecer. Então a gente não deveria aceitar, em hipótese nenhuma, como sociedade, a propaganda da Bet. Dito isso, a Virgínia Fonseca foi chamada para fazer o seu depoimento, e é muito curioso, né? Porque a Virgínia é uma pessoa que trabalha com a imagem dela, que usa um determinado tipo de roupa, que usa um determinado tipo de maquiagem, e não existe crítica nisso. As pessoas usam a sua influência e sua imagem do jeito que elas escolherem usar, mas no dia do Senado ela fez o básico, né? Moletomzinho, calça larga, óculos para parecer um pouquinho mais inteligente, fingiu que confundiu o microfone com o copo de água, então fez toda uma preparação para chegar lá. E o que foi curioso foi o tratamento que ela recebeu. Então ela foi muito bem tratada, as pessoas pediram para tirar selfie com ela, ela fez com que os deputados e senadores se inscrevessem no canal dela, ela gravou videozinho falando, mandando mensagem para a família das pessoas que estavam lá. Ela transformou aquilo num circo que foi estimulado pelas pessoas que deviam estar questionando ela em relação à postura dela. E o que é mais curioso, em relação a isso, é que no dia seguinte ela publica um vídeo com o Carlinhos Maia tripudiando o que tinha acontecido. Tirando sarro do que tinha acontecido, cantando uma música sobre bet, sobre apostas, sobre casas de aposta. E aí todo mundo ficou bravinho. Oh, meu Deus, olha só como ela está nos tratando. Então, o que aconteceu lá foi uma grande palhaçada, um grande circo em que a gente tratou a influenciadora, e eu não estou falando que ela deveria ter sido maltratada, ela deveria ter sido questionada. Em nenhum momento eu acho que ela deveria ter sido maltratada. Ela tem que ser tratada com respeito. Afinal de contas, ela estava sendo uma testemunha. Ela não estava sendo acusada de nada quando ela estava lá. Então, em nenhum momento eu peço, ou eu acredito que ela deveria ser maltratada. Eu acho que ela deveria ser tratada com respeito, mas fazer selfie, tratar como se ela fosse um docinho, ela se fingindo de inocente e todo mundo dando risadinha, foi uma vergonha do que aconteceu ou do que estava acontecendo lá, tá bom? E essa vergonha ficou ainda mais descarada quando, alguns dias depois, a ministra Marina Silva foi chamada para participar também, não como acusada, mas para discutir com os senadores da República sobre a nova lei de licenciamento ambiental. Então, se por acaso você não sabe o que é a nova lei de licenciamento ambiental, a nova lei de licenciamento ambiental é um dos maiores crimes que está acontecendo contra o povo brasileiro hoje em dia. Então, lá na Constituição de 88, quando a Constituição foi construída, se determinou que novos estabelecimentos, de acordo com determinados parâmetros, precisariam apresentar um licenciamento ambiental para conseguir uma aprovação para funcionar ou não. Afinal de contas, de acordo com a Constituição, o meio ambiente e as coisas que existem no Brasil são bens comuns e de propriedade da população brasileira. Então, o que a Constituição de 88 fala é que é necessário que aconteça o licenciamento, e a Constituição de 88 vai lá e joga isso como uma responsabilidade para os legisladores dizerem como é esse licenciamento. E até hoje, eu estou falando de 88, até hoje não existe uma regulação do licenciamento ambiental do Brasil. Então, quem determinou durante esse tempo todo como deveria ser o licenciamento ambiental no Brasil, foram os órgãos do Ministério do Meio Ambiente. Se você quiser uma explicação mais completa sobre isso, eu explico isso lá num vídeo dos 3 elementos. E aí o que aconteceu agora é que a bancada da bala, da Bíblia e do boi resolveu legislar em relação a isso. Então, precisa existir legislação. Então, em nenhum momento a gente está falando que não tem que legislar, tem que modernizar o processo, tem que mudar as coisas. Só que a bancada da bala, do boi e da Bíblia passou uma legislação já votada no Senado
que faz com que você tenha uma autorregulação do licenciamento ambiental. Então você tem as próprias empresas que vão fazer os seus empreendimentos dizendo como deve ser. E eliminando a necessidade de licenciamento ambiental para quem já tem o cadastro ambiental rural, para quem já tem o CAR. Então olha só que interessante. Você tem uma mudança de legislação favorecendo a burguesia que apoia a bancada da Bíblia, da bala e do boi. Tá? Então isso já está acontecendo. E aí o que eles fizeram? Chamaram a Marina Silva para discutir esse assunto. A Marina Silva, para quem não conhece, uma das maiores e mais importantes ambientalistas da história do Brasil. Você pode não gostar dela, você pode achar que ela poderia fazer mais, mas indiscutivelmente ela é uma das pessoas mais importantes da história do Brasil, companheira no sentido de parceira de discussão do Chico Mendes, que é um dos maiores ambientalistas da história do Brasil, assassinado por fazer o seu trabalho. Então, Marina Silva com um currículo, com uma história de vida dedicada ao país, dedicada à vida pública, ela foi chamada ao Senado como ministra do Meio Ambiente. Ela é ministra de Estado. E ela foi chamada para dar um depoimento. E aí, o que acontece? Ela tem o mesmo tratamento da Virgínia Fonseca? Não. A pessoa que vai lá defender os interesses do povo brasileiro, que vai lá discutir a construção de áreas de preservação, a pessoa que vai lá tentar construir uma ideia de que o Brasil pode se desenvolver sem destruir o que a gente tem, impedindo a passagem da boiada, como a gente sabe que está acontecendo, é humilhada, é maltratada. Escuta de um senador da República que ela deveria ficar no lugar dela. Ela é tão humilhada que, como mulher forte que a Marina é, ela simplesmente deixa de aceitar aquilo, pega as coisas dela e vai embora. O senador, antes de começar a falar com ela, fala: eu vou falar com a senhora como ministra, não como mulher, porque mulher a gente precisa respeitar, mas ministra não. Antes de começar a perguntar qualquer coisa. A Marina Silva foi humilhada dentro do Congresso Nacional. Ela foi humilhada pelos senadores do PL. Vamos dar nome aos partidos. Aquele bando de safado do PL que está acabando com o país em que a gente vive. Então a gente tem dois casos muito importantes para a história do Brasil. Um discutindo algo que está destruindo as famílias brasileiras, que está tirando dinheiro da população, que está acabando com a estrutura social e tem impactos sociais e mentais muito importantes, que são as BETs. E o outro, que é a questão da proteção ambiental. Nos dois casos, o que aconteceu foi um circo. Em um caso, uma pessoa, porque era famosa, porque estava nas redes sociais, porque é conhecida, porque o casamento dela acabou e isso virou uma notícia. Ela foi super bem tratada, foi tratada com amor e carinho. E a outra, uma pessoa que lutou a vida toda e continua lutando, e continua engolindo sapo, e continua achando que o papel dela é importante, e que continua dedicando a vida dela a tentar melhorar a condição de vida do brasileiro, foi humilhada no Congresso Nacional. Se a gente fosse listar aqui os grandes absurdos que aconteceram contra a Marina Silva, inclusive uma construção do PT, inclusive a partir de uma pessoa que eu particularmente também gosto da história, que é a Dilma, a gente está listando uma vida de ataques o tempo todo. E o que a gente viu dessa vez foi mais um ataque. Foi mais um ataque. Mais uma vez, a Marina Silva foi atacada por defender aquilo que ela acredita. E sabe quanto a Marina Silva ganha para fazer isso? Ganha o salário dela. Sabe quanto a outra ganha para fazer propaganda de bet? Milhões de reais. Então o que aconteceu foi mais um absurdo na história da política brasileira. E, na minha bolha, isso não chegou a quase lugar nenhum.
Isso foi um não assunto. E eu acho que comparar essas duas coisas é um diagnóstico muito importante do ponto político que a gente tá bom? Era isso que eu tinha para falar hoje aqui para vocês. Muito obrigado para quem acompanhou, blá blá. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e o seu comentário aqui embaixo, tá bom? Falou, valeu e tchau!